Será a linguagem aquilo que nos faz ser o que somos? Então, nesta videoaula, nós iremos discutir um pouco sobre a linguagem, sobre os jogos de linguagem propostos por Wittgenstein, sobre Platão e Aristóteles, e tentar responder sobre a linguagem. Será que ela, de fato, é um traço distintivo entre os humanos e os demais animais? Vamos ver, então. De acordo com as ideias de Aristóteles, a linguagem é o que nos define como seres humanos, nos distinguindo de outras criaturas. Neste sentido, o filme Planeta dos Macacos, A Origem, é um exemplo perfeito onde um chimpanzé que recebe uma droga para aumentar sua inteligência dá um passo evolutivo ao aprender a falar e liderar uma rebelião contra a humanidade. Uma história semelhante também contada por Kafka, por Franz Kafka, em um relatório para uma academia, onde um chimpanzé também é capturado, aprende a imitar os humanos e, consequentemente, se torna famoso em um circo. Embora muitos animais se comuniquem entre si e alguns possam até reconhecer palavras humanas, somente nós, humanos, nos comunicamos através da linguagem, de uma linguagem articulada, de uma linguagem com signos, com símbolos. Mas afinal, o que torna a nossa linguagem tão única e essencial para a nossa humanidade? A linguagem humana, entendendo a sua estrutura e importância, a linguagem humana é composta por palavras, por símbolos e por signos, que podem ser orais, sons articulados, ou escritas, representações gráficas de ideias ou sons. Essas palavras são organizadas em frases e conjuntos de frases, formando um sistema simbólico. Através desse sistema, somos capazes de nos comunicar, expressar nossos sentimentos e impressões do mundo, solicitar auxílio e dar ordens. Além disso, a linguagem verbal é a base para diversas formas de expressão artística. Os símbolos são essenciais para a comunicação humana, representando objetos ou ações por meio de palavras que são determinadas por convenção. Então, toda cultura tem uma convenção, toda cultura tem símbolos e signos que as representam e que são características de cada cultura. As palavras escritas, então, correspondem a formas orais e são a base da comunicação, permitindo-nos viver em sociedade com outras pessoas. Qual é a importância, por exemplo, da filosofia da linguagem ou da linguagem na Grécia Antiga? Como já vimos em Platão e Aristóteles, eles se aproximavam em algumas ideias e se distanciavam em outras, como a percepção, por exemplo, de adquirir conhecimento. Então, os gregos antigos acreditavam que a linguagem estava estreitamente ligada ao pensamento e à racionalidade humana. Isso é evidente em vários diálogos de Platão, nos quais ele discute com os sofistas que ensinavam retórica, a arte de persuadir através da palavra, os jovens atenienses. O objetivo desse tipo de ensino era capacitar os jovens a se tornarem oradores hábeis, capazes de influenciar as assembleias que decidiam o destino das cidades, principalmente da polis Atenas. Platão criticou de várias formas os sofistas, argumentando que a palavra é como um fármaco, um remédio ou um veneno, que é o significado em grego de fármaco, dependendo da forma como é usada. Então, a palavra ela pode ser um remédio, Platão dizia, ou um veneno, a partir do contexto, a partir da forma como a gente usa. A palavra em si, ela não é nem boa e nem má, ela não é carregada de um valor, mas sim o uso que se faz dela. Para Platão, a linguagem é bem utilizada quando ajuda a mente a buscar o verdadeiro conhecimento.
E aí a gente já viu como que se adquire o verdadeiro conhecimento para Platão, de acordo com Platão, com a saída da caverna no mundo das ideias. No entanto, o que os sofistas faziam? Os sofistas não buscavam a verdade, segundo Platão. O que os sofistas faziam? Eles buscavam a arte da oratória, a arte da argumentação melhor. Então, eles ensinavam como seus alunos a argumentarem melhor. E o conhecimento da linguagem era frequentemente usado para persuadir, manipular e enganar as pessoas até. Embora Aristóteles concordasse com a crítica de Platão aos sofistas, ele discordava da visão platônica sobre o uso da linguagem e a distinção entre o mundo sensível, dos fenômenos, e o mundo inteligível das ideias. Isso, segundo Aristóteles, implica uma duplicação da realidade. Como vimos anteriormente, a dialética, que é a questão do diálogo entre Platão, é o processo pelo qual a alma se aproxima das ideias. Ocorre por meio do diálogo entre as pessoas. Então, para Platão e Aristóteles, eles possuem visões diferentes sobre a dualidade do conhecimento. Platão acreditava que o mundo das ideias só poderia ser compreendido pelo intelecto, enquanto o mundo sensível onde vivemos é imperfeito. Lembre-se lá do mito da caverna, ou da alegoria da caverna. Aristóteles, por sua vez, ele estava interessado em construir um conhecimento rigoroso baseado no mundo sensível e na estrutura da linguagem, tanto é que funda a lógica aristotélica. Ele afirmava que as palavras são um instrumento do pensamento e que ao criar asserções sobre as coisas e analisar se eram verdadeiras ou falsas, é possível adquirir conhecimento sobre o mundo. E então, a partir desse momento, dando um salto, desse momento introdutório sobre a ideia de filosofia da linguagem na antiguidade, e aí outros filósofos trabalharam sobre a linguagem, David Hume, filósofos também como Nietzsche, e aí surge então um filósofo no século XX chamado Wittgenstein, que é esse carinha aí que está aí aparecendo para vocês. Então, Wittgenstein, ele propõe uma virada linguística. Então, ao considerar no século XX, ao considerar a afirmação "o irmão de Lucas está doente", a resposta parece simples. Basta saber se ele está ou não doente. No entanto, a afirmação pode ser avaliada quanto a outros aspectos, como quem é Lucas, se ele tem irmãos e quantos, e qual deles está doente. Essas perguntas ilustram a preocupação de uma corrente filosófica que surgiu no século XX, a filosofia analítica. Seus representantes acreditam que a única tarefa plausível para a filosofia seria produzir uma análise lógica da linguagem, para testar a veracidade ou falsidade das frases e proposições. Então, segue uma pequena citação do Wittgenstein e aí, sobre a linguagem. Ele vai colocar assim: as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Então, o que determina, o que define o universo, os fenômenos dentro do nosso universo? A linguagem. Ao mesmo tempo, a linguística, uma nova ciência orientada para o estudo da linguagem, surgiu também no século XX e teve grande influência em outras ciências humanas e na filosofia, por meio da teoria estruturalista. Dada a importância da linguagem nos estudos filosóficos do século XX, houve uma virada linguística, que é a proposta de Wittgenstein, uma mudança de foco nas preocupações da filosofia. Então, e Wittgenstein é um dos filósofos, um dos pensadores mais importantes do século XX em relação a essa questão da virada linguística. Em sua primeira obra, ele se preocupou com a essência da linguagem. E aí a gente pode entender que Wittgenstein está dividido com seu pensamento em dois momentos, em primeiro Wittgenstein e no segundo Wittgenstein. E nesse primeiro Wittgenstein, ele se preocupou com a essência da linguagem, com o mecanismo de significação das coisas e do mundo. A linguagem é vista como um sistema de representação e, portanto, algo diferente do mundo, pois aquilo que representa precisa ser diferente daquilo que é representado.
Já no segundo momento em seu pensamento, Wittgenstein vai colocar que o mundo é composto de fatos e que a linguagem é representada, né, ou representa por meio das proposições são os fatos. Então, a linguagem representa os fatos. No pensamento de Wittgenstein, a linguagem e o mundo estão intrinsecamente ligados. Quanto mais ampla a linguagem, mais amplas são as possibilidades de representação. E, consequentemente, mais amplo é o mundo. Por outro lado, quanto mais restrita a linguagem, mais restrito é o mundo. Em resumo, quanto mais amplas são as possibilidades de linguagem e mundo, mais possibilidades de pensamentos uma pessoa tem. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais experiências, mais possibilidades de adquirir mais jogos de linguagem, mais linguagens em si. E aí, fazendo uma relação com a ideia do livro 1984, do George Orwell, a restrição da ideia da linguagem, né? E aí vamos ver a ideia dessa restrição. No livro 1984, escrito por George Orwell, explora a ideia da limitação da linguagem. A história narra uma sociedade futurista. O livro foi escrito em 1948, projetando um futuro de 1984. Governada por um líder totalitário conhecido como o Grande Irmão. E aí, que também chamamos de Big Brother, né? Que é uma das bases que fundamenta o próprio programa do Big Brother em todos os países, a ideia da vigilância, da limitação, de fato, da linguagem pela vigilância. Então, nessa comunidade, o governo tem um controle absoluto sobre a vida dos cidadãos, com o objetivo de regular seus pensamentos e sentimentos, não muito diferente do que a gente entende hoje. E como isso é feito? Né? Através da linguagem. Uma linguagem rica, com muitas palavras, cria muitas possibilidades de pensamento, o que é considerado ruim para o sistema. O governo, então, cria a nova língua, né, dentro do livro. Uma simplificação da linguagem. A cada semana, um novo dicionário de nova língua é publicado, com cada vez menos palavras, e é proibido o uso de termos que não estejam no dicionário. A cada semana a linguagem e o mundo em si são reduzidos e o pensamento e é limitado. Então, muito parecido com as ideias, talvez, que a gente pode se assemelhar do movimento militar, da ditadura militar no Brasil. Não tinha um dicionário, mas tinha especificidades do que o artista, por exemplo, podia falar, de como se poderia ser falado em determinados assuntos. Então, a linguagem era limitada, tanto na linguagem falada, quanto a escrita, quanto a expressão artística. E aí, o que isso tem a ver com Wittgenstein e os jogos de linguagem? Wittgenstein, né, em sua evolução de sua prática filosófica ao longo da sua vida, modificou significativamente o foco de sua prática filosófica. Ele começou a questionar a busca pela essência da linguagem. Né? E uma vez que não acreditava que houvesse uma essência a ser descoberta. Então, em seu livro Investigações Filosóficas, Wittgenstein defende que não existe a linguagem, mas sim múltiplas linguagens, cada uma com objetos diferentes. O filósofo também compara a linguagem com jogos e conclui que não há um único jogo de linguagem, mas sim vários jogos. Todos os jogos têm regras, mas são definidos por suas diferenças. O mesmo vale para as linguagens, que são múltiplas porque existem diversos jogos de linguagem. E isso é a principal ideia da virada linguística. Cada um com seus próprios elementos, regras e formas de funcionamento. Assim como os jogos que jogamos, a linguagem também tem seus contextos, suas regras, de acordo com a cultura e instituições que elas estão inseridas. Esses jogos podem ser usados para diferentes fins, como expressar sentimentos, dar ordem, pedir desculpas ou fantasiar. O silêncio em um jogo de linguagem não significa que algo seja indizível ou que não exista, né? Mas sim que pode ser expresso em outro jogo de linguagem diferente.
O significado de uma palavra, para Wittgenstein, é relativo ao jogo de linguagem em que é utilizada e, portanto, é preciso saber usá-la de acordo com o contexto adequado. Então, cerramos a aula com a citação do Wittgenstein. Quando os jogos de linguagem mudam, há uma modificação dos conceitos e, com as mudanças nos conceitos, os significados das palavras mudam também. Então, até a próxima e muito obrigada.